Olá, boa tarde. Agora já é boa tarde, não é? Já todos almoçaram, mais ou menos. Vamos dar início a uma primeira mesa, não é a primeira mesa da tarde, mas houve uma que foi meio de manhã, meio de tarde. Há aqui pessoas que dispensam apresentações, pelo menos no Brasil. Silvio Almeida é advogado, filósofo, um especialista em questões de raça, professor académico. Bob Fernandes é o mediador desta mesa, um jornalista com uma longa carreira no Brasil, um baiano que vive em São Paulo, não é, Bob? Que anda cá e lá. O Rui Tavares, se estivesse em Lisboa, também dispensaria apresentações. Aqui vamos falar um bocadinho mais. Ele é historiador, é vereador da Câmara Municipal, fundador do Partido Livre, foi deputado na União Europeia durante 4, 5 anos. E neste momento é deputado na Assembleia da República. Ele está aqui só este fim de semana porque teve a votar o orçamento na especialidade. Andamos aqui no meio da política portuguesa e brasileira, e esta é uma conversa para falarmos com dois ensaístas que escrevem naquela fronteira muito ténue entre a literatura e o pensamento, não é? Boa tarde. Boa conversa. Boa tarde, vocês estão ouvindo aí? Legal? Bem, o tema aqui da conversa é o futuro que se pode ler a partir desse presente. E uma pergunta que é, no momento de grande polarização global, de guerra, de crise ambiental, que papel pode ou deve ter o intelectual? Isso é a primeira pergunta para tocar, né? E como o Silvio já não é mais visitante, porque acabou de voltar a São Paulo, eu vou começar pelo visitante, que é o Rui Tavares, que é historiador, escritor e deputado na Assembleia. E nesses dias agora, Silvio, eu vi você num debate como deputado, você fazer uma pergunta que era dirigida também, se eu não me engano, ao primeiro-ministro Antônio Costa, em relação a um debate Estado-nação que deve acontecer dentro de poucos dias. E a pergunta que você fazia era o seguinte: como é que Portugal, na próxima década, tem que se reinventar? Evidentemente, isso diz respeito a Portugal e a Europa, mas diz também ao mundo como um todo, numa época de uma crise como essa, onde a gente começa... O primeiro problema gigantesco que temos a enfrentar é o próprio ambiente onde vivemos, além de direitos das pessoas, inclusão de bilhões de pessoas. Então, como é que nós podemos nos reinventar? Bem, olá, boa tarde. Obrigado, Bob. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui contigo e com o Silvio e estar aqui em São Paulo de regresso ao Brasil. O Brasil foi um país onde eu vi muito entre 2000 e 2010. Vi grandes mudanças nesse país. Conheci na altura 20 dos estados do Brasil e só me falta ir ao norte, é a parte do Brasil que me falta conhecer, mas depois começou a fase europeia e enfim, deste encaixamento político, e vi muito menos. Vi uma vez em 2015 e agora há 7 anos que eu não vinha. Então é um gosto muito grande estar aqui de volta. Vocês digam se houver dificuldades em entender o sotaque. Eu chego ao Brasil, tenho que falar mais devagar. O lisboeta em geral fala com um débito mais acelerado, mas vou tentar articular bem. Mas se alguém não estiver entendendo, por favor, levanta a mão. Eu acredito muito na mudança que é trazida pelas gerações que nascem ao mesmo tempo de grandes tumultos históricos. Porque um dos meus primeiros livros foi sobre o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755. E, portanto, aconteceu no meio do século XVIII e mudou a história das ideias daquela época. Para quem já era adulto quando o terremoto aconteceu, na verdade, não mudou grande coisa, porque, em geral, esses acontecimentos servem para toda a gente dizer que já tinha razão antes. Quem achava que o terremoto era um castigo de Deus, continuou achando. Quem achava que era uma força da natureza, continuou achando. Mas os bebés que nasceram naqueles dias ali, logo a seguir ao terremoto e nos meses seguintes,
foram gente como Maria Antonieta, como Robespierre, como Hamilton e como Mozart. Esses foram os verdadeiros revolucionários. Não é? Alguns vítimas das revoluções, os outros autores das revoluções. E quando a pandemia começou, eu estava nos Estados Unidos, não é? Dando aulas, como o Silvio é professor lá também, e na semana antes de a gente ir para o confinamento, não é? Para o lockdown, eu perguntava aos meus alunos, eu tentava explicar isto na teoria, como os acontecimentos que vêm de fora, um terremoto, uma pandemia, mudam a sociedade. E eu tinha alguma dificuldade em explicar na teoria como é que era. E depois, passado 1 ou 2 semanas, já nas aulas em Zoom, toda a gente dizia, já entendi. Não porque o professor era bom, mas porque, não é, o que aconteceu obriga a gente a reinventar-se. E, portanto, a reinvenção, do meu ponto de vista, passa por valorizar as pessoas, valorizar o conhecimento, valorizar o território. Isso significa, para um país como Portugal, mas talvez Brasil também, não apostar numa economia de salários baixos. Porque uma economia de salários baixos é uma corrida para o fundo. Quer dizer, há sempre mais alguém disposto a fazer salários mais baixos e daqui a 10 anos nós vamos ter uma entrada em massa da inteligência artificial no mercado de trabalho. Quer dizer, quem compete com um robô e não consegue ser robô, porque nenhum humano consegue ser robô, está a competir já nem é pelo salário baixo, é pelo zero. E então a nossa economia tem que estar preparada para ser uma economia do conhecimento, uma economia descarbonizada, e temos 10 anos para fazer isso. No caso de Portugal, ainda é um momento, talvez no Brasil tenha, mas depois de ouvir o Silvio, o que é que o Silvio tem para dizer sobre isso? Portugal viveu durante 500 anos numa espécie de modelo de negócios, como dizem os gestores, que, aliás, passava pelo Brasil e passava por África. Dizia o padre António Vieira, no século XVII, sem Brasil não há Portugal, mas sem Angola não há Brasil. Ou seja, extrair minério, não é? Com recurso a mão de obra escravizada, ficar momentaneamente muito rico com o minério que vem do outro lado do Atlântico, mas com esse minério comprar as porcelanas, os tecidos, os livros, as obras de arte que faziam no resto da Europa e que eram uma verdadeira riqueza, porque tinham incorporado conhecimento, tecnologia, não é? Os saberes, alguns artesanais, os outros tecnológicos, ciência e por aí afora. Esse modelo, a partir do momento em que Portugal reentrou no projeto europeu, isto vale também para a Espanha, França, Bélgica, Holanda, Reino Unido, de maneiras diferentes. Portugal tem que inventar uma maneira de criar mais valor acrescentado estando na União Europeia. E agora tem mais uma coisa ainda. A União Europeia vai crescer, provavelmente. Durante décadas, o sonho dos meus pais e da maior parte dos portugueses era estar no rendimento médio da União Europeia, que está lá nos 30 mil euros por ano, per capita. E Portugal está nos 20 mil. Só que agora vão entrar, no fim dessa década, talvez, 44 milhões de ucranianos que têm um rendimento de 3 mil euros. Finalmente, Portugal vai convergir com a média, como se diz lá, que é o sonho do António Costa, do Primeiro-Ministro. Só que não vai ser a gente a convergir com a média, vai ser a média a convergir com a gente, por conta dos 44 milhões de ucranianos que vão entrar na União Europeia, possivelmente, e que vão fazer com que os subsídios europeus que têm permitido à economia portuguesa, enfim, modernizar-se, eles já não vão vir mais para Portugal, em princípio. Eles vão para reconstruir a Ucrânia. Então, pela primeira vez desde há séculos, Portugal vai ter de contar para a sua reinvenção apenas com a capacidade de atração que tem no seu próprio território. Da população que tem lá e da população que vem, como muitos brasileiros que vão para Portugal também. E o que eu estava a tentar fazer era, eu estava a tentar
pôr pressa no primeiro-ministro e dizer, olha, só 10 anos, qual é o plano? E como o debate do Estado da Nação vai ser, quando eu voltar, vai ser no dia 21, vamos ver qual é a resposta que ele tem. Silvio, sem que você, evidentemente, se quiser tocar em algum assunto falado, mas eu tenho uma pergunta para fazer que diz muito respeito ao Brasil. Você estuda e trabalha tanto o tema do racismo estrutural e institucional num país que tem 2/3 da sua história marcado pela escravização. O Rui Tavares fez essa pergunta: como é que vai ser na próxima década em Portugal, né? Eu quero falar do Brasil, né? Quase não há princípio ou instituição que não tenha sido, senão tomada, tocada pelo que nós estamos vivendo, que é esse consórcio de poder com militares no topo, com capital econômico-financeiro e um conjunto de interesses fundiários e etc., num negócio chamado Centrão, que está recebendo 16 bilhões de reais diretamente na veia para tentar se reproduzir novamente no Congresso. Eu te pergunto, que bases o Brasil dispõe para se reinventar? E que futuro se pode alcançar a partir do que com esse panorama? Bom, vocês me ouvem? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, agradecer aos meus companheiros dessa mesa, agradecer a todas as pessoas que aqui estão, né, que tiveram a disposição de enfrentar, né, toda essa multidão para nos ouvir. Então, muito obrigado a todas as pessoas que contribuíram. Bom, eu respondo a pergunta que me foi feita da seguinte maneira. Eu quero ser bastante direto, né, na resposta, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que as ilusões elas não são mais possíveis. Eu, sinceramente, Rui, sinceramente, Bob, eu não sei se a gente vai poder contar com os instrumentos que nós temos na mão, e falo da perspectiva de um homem, que é um homem negro, latino-americano, né, e que está olhando as coisas a partir de uma perspectiva diferente, mas que inevitavelmente vai ter que olhar as coisas a partir de uma perspectiva em que os nossos olhares, Rui, eles possam, se não... se nós talvez não pudermos olhar um para o outro, nós vamos ter que olhar pelo menos numa mesma direção. Eu acho que vai ser fundamental que nós olhemos pelo menos numa mesma direção. Porque nossos problemas é que eles são de uma outra natureza, embora envolvidos também no mesmo espírito do mundo. Então, Bob, o que eu acho? Primeiro, nós vamos ter que ter uma noção muito clara de quais são os problemas que nós enfrentamos. E o Brasil enfrenta alguns problemas que fazem parte do que eu chamo de tendências estruturais que o Brasil sempre nos momentos de crise ele reproduz. Eu estou falando do quê? Eu estou falando primeiro da dependência econômica. A nossa situação econômica é uma situação de crise, de dependência, e que nesta etapa do capitalismo, que é uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que usar essa palavra, tem que falar de capitalismo, né? Ou seja, como é que o capitalismo se organiza no nosso mundo e como ele está em crise, e como essa crise nos afeta de maneira singular. Então vejo que os momentos de crise, eles fazem com que o Brasil ele reproduza as suas tendências, que são sempre relacionadas a um processo de dependência econômica, e que nos levam, por exemplo, a estar sob o domínio de certos grupos econômicos tais como o garimpo legal, né? O agronegócio, que não é agroindústria, é outra coisa, né? Ou seja, aqueles que querem tirar o máximo que eles puderem do Brasil, ainda que tenham que destruir toda a natureza e todas as pessoas e todos os seres humanos que dependem da natureza. A segunda tendência estrutural é o nosso problema muito sério com o autoritarismo. O Brasil é um país autoritário. O Brasil é um país em que a democracia, né, mesmo nas suas bases formais, não consegue vicejar. O Brasil é um país de violência cotidiana. A violência se nos constitui, enquanto país, das nossas relações. E a terceira tendência é o racismo, né? E o racismo é um racismo, e aí a gente tem que pensar nesses três elementos de maneira muito sofisticada. É um racismo que está presente na nossa própria forma de organizar a vida de uma maneira geral.
não é só o racismo direto, a discriminação, a violência direta, mas é um racismo, por exemplo, que faz com que nós normalizemos certas situações de violência e de exclusão, e mesmo as pessoas que se acham muito boas, decentes e legais, e que de alguma maneira normalizem e naturalizem esse estado de coisas. Então, Bob, quando você me pergunta, como é que a gente pode, acho que a sua pergunta é isso, como é que a gente pode olhar para o futuro? A gente vai ter que olhar para o futuro, em primeiro lugar, reconstituindo o sentido da nossa história. A gente vai ter que olhar para o passado, inevitavelmente. Olhar para o passado para reconstituir as possibilidades, reconstituir os sentidos que nos levaram a significar o mundo tal como ele se encontra hoje, da forma que nós significamos. Vamos ter que olhar para o presente, olhar para os nossos problemas, encará-los de frente. E vamos ter que olhar também para o futuro a partir daquela ideia que o Sartre falava, o mesmo Sartre que falava o seguinte, que a Europa é indefensável. O Sartre disse isso, a Europa é indefensável. E nesse sentido, o eurocentrismo é indefensável também. Então vamos ter que constituir primeiro as condições, as bases materiais. Quando você fala de nós da Europa, está falando o seguinte, vamos reconstruir as bases materiais para um mundo em que a exploração ela não seja a base das relações de reprodução da vida material. Percebe? Então as velhas soluções, elas talvez não nos sirvam mais. O segundo elemento que a gente tem que olhar, nós vamos ter que reconstituir nossa relação com os vivos e com os mortos. E quando eu falo dos vivos e dos mortos, estou dizendo o seguinte, nós vimos uma pandemia que matou milhões de pessoas ao redor do mundo. E o Brasil é o país em que morreram mais de 600 mil pessoas, quase 700 mil pessoas. Não é possível que o país se reconstrua sem dar conta dos seus mortos. Nós vamos ter que ritualizar a vida e a morte. Eu tenho dito isso. Nós vamos ter que reconstituir rituais de vida e de morte nesse país. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das primeiras coisas, do ponto de vista simbólico e político, vamos ter que fazer, nós vamos ter que construir um monumento, alguma coisa que nos lembre a todo momento nesse Brasil que morreram mais de 700, 600 mil pessoas nesse país e morreu por conta de política também, não é só por causa de doença. Isso tem que ser inadmissível, a gente tem que fazer uma risca no chão e dizer que certas coisas elas não vão ser mais admitidas. Não se pode, Bob, conviver num país em que se normalize todo dia na televisão que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Isso não é possível. Isso não é possível. E não é possível que nós suportemos o show de violência diária que se estabelece no Brasil. Então, a gente vai ter que estabelecer colocar uma risca no chão. Uma risca do que vamos ter que chamar de civilização, não sei como é que vamos chamar isso aí, mas de coisas que serão inadmissíveis a partir de um certo momento. E para isso, para não ficar muito no etéreo, nós vamos ter que mudar o tipo de relação que a gente tem com a economia, com a política, com a vida cotidiana e com a cultura. Não vai ter solução. As velhas bases daquilo que nos trouxe até aqui, elas não nos servem mais para constituir um país que a gente quer e o mundo que a gente quer também. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. Não sei se o Rui tem algo a dizer sobre isso, mas senão eu continuo também com outra. Você responde agora? Ou você? Faz a pergunta e eu tento pegar em coisas que o Silvio disse. Eu vou fazer uma pergunta a partir de um texto seu. Que depois diz recente e não encerrado processo de descolonização e não encerrado, como diz você, porque se trata de colonizar pessoas, o mundo passa por uma crise democrática. Em que medida as novas tecnologias, a era digital, não ensejam um estado de coisas que seja tão contrário à democracia quanto impérios que estejam deixando de existir? Ok, então... Eu acredito, parece uma coisa quase fora de moda, mas acredito na agência humana. Então há perguntas como essa, que não são perguntas para responder adivinhando, são perguntas para responder fazendo. Então há pouco, quando o Silvio dizia, quer dizer, há um olhar nosso que tem que se cruzar e talvez olhar na mesma direção, por detrás disso está a ideia de que estas conversas importam. A gente não está só a jogar conversa fora, as mudanças que estão à nossa frente não são inevitáveis
E então, por mais que isso pareça uma banalidade, não é? Há sempre uma encruzilhada à nossa frente e pode ir numa direção ou noutra. Inclusive em toda essa questão que tem a ver com a era digital, com a robótica, com a inteligência artificial e na qual eu acho que a gente está a chegar a um ponto de interseção na nossa caminhada histórica que é muito relevante porque tem a ver com o papel do trabalho na vida das nossas economias e das sociedades. Dar um exemplo, indo atrás e buscando o exemplo da escravidão. Sem uma conversa franca, necessariamente dura, sobre a escravidão, nós não conseguimos entender a história do Brasil, também não conseguimos entender a história da Europa. Mas, na verdade, a história humana, em boa medida, repousa sobre uma série de silêncios acerca da escravidão. Quer dizer, quantas vezes, quando a gente discute uma passagem bela de Aristóteles ou de Platão, a gente não pensa que um facto de base da democracia ateniense ou da República Romana tinha a ver com um tipo de escravidão antiga, diferente da escravidão de massas transatlântica, na qual Portugal teve um papel central, mas de qualquer forma, sem isso, a gente não entende os grandes monumentos de Atenas e de Roma, incluindo os grandes monumentos do pensamento. O Aristóteles, que lá está, que é o nosso grande pensador da política e do humano como um ser político, mas que tem entre os seus o lado escondido e que tem que ser encarado, ter defendido a escravatura, mas a certa altura ele escreve: um dia os teares vão tecer sozinhos, não é? E esse dia vai mudar a história da humanidade. Bem, esse dia está aí, cada vez mais próximo. E aí os nossos países são apanhados em duas situações: ou estão preparados ou não estão preparados. O não estar preparado é, no caso da Europa, a Europa não conseguir ser uma democracia transnacional. É o grande desafio para o continente europeu como um todo, é criar um novo tipo de democracia, não é? A Europa é um clube de democracias. Está Portugal, Espanha, França, etc. Só que todos esses países, até a Alemanha, são países pequenos à escala global, não é? Costuma dizer-se, e com razão, que a Europa tem dois tipos de países: ou os países pequenos, ou os países que ainda não perceberam que são pequenos. Porque uma Alemanha face a uma Índia ou uma China é pequena. Então, se a Europa estiver preparada para o futuro, vai conseguir criar uma democracia multinacional, em que portugueses, franceses, dinamarqueses, etc., construam uma comunidade política. E para isso também a Europa vai ter que entender o seu papel na história fora da Europa, através da tal conversa difícil de que eu falava. É um desafio que é tanto mais difícil quanto ninguém ainda o vê praticamente. E depois tem o problema de, curiosamente, para a Europa conseguir vencer esse desafio, ela tem que abandonar o eurocentrismo. Ela tem que entender que é igual aos outros continentes. E é um desafio talvez análogo, talvez semelhante ao dos Estados Unidos, em tentarem ser uma democracia que é uma democracia também racial. Quer dizer, que no fundo é o grande dilema dos Estados Unidos desde o início, com algumas pessoas, em geral minoritárias, em geral perseguidas, tentando fazer uma democracia racial, e com uma elite tentando não fazer essa democracia racial. E em relação ao Brasil, eu não vou entrar, eu sou o convidado aqui, não vou entrar e não preciso de entrar em grandes detalhes, porque o Silvio já foi bastante claro em relação a isso. Como é que o Brasil conseguirá ser uma democracia social também? Racial e social. Como é que... Porque há duas formas de uma elite se comportar. Uma das formas de uma elite se comportar é tentar ir sempre mais longe e mais alto.
Outra forma, e infelizmente é algo que nós temos em comum nos nossos países, é quando uma elite só consegue ser elite empurrando o resto para baixo. Então esse sonho de no Brasil construir um futuro em que a elite, porque ela já existe e porque ela não gosta de ser contrariada, ela tem que aceitar e tem de participar, e o sonho era que a elite aceite, participe e fique contente por ver os outros subir. E vai fazer parte de uma conversa muito difícil e que vocês já têm e que vão continuar a ter, ver se consegue resolver isso ou não. Mas para voltar à tua pergunta, em que é que eu sou otimista? Eu não sou otimista porque eu acho que as coisas vão correr bem. Eu sou otimista porque eu sinto que a gente pode fazer uma diferença. Se eu não sentisse que a gente pode fazer uma diferença, eu não estava aqui. Acho que quem quer o desenvolvimento moral da humanidade tem a obrigação de dar caminhos através dos quais esse desenvolvimento se faça. É verdade que a gente às vezes olha para a realidade da política, da economia, da maneira como ela funciona e da maneira como estruturas de injustiças se reproduzem geração após geração, e a gente às vezes fica deprimido. Mas se o discurso for só esse, como é que eu vou dizer ao resto do pessoal para se mobilizar e vir também mudar as coisas? Às vezes, eu sou de esquerda, sou político de um partido de esquerda, sou de esquerda desde que nasci, a seguir à Revolução Democrática em Portugal, e às vezes eu penso que a esquerda pessimista, que há muito, e a esquerda intelectual, muitas vezes, a esquerda dos intelectuais é muito pessimista, ela não está a fazer o seu devido papel para toda a gente da classe baixa, da classe média baixa, que quer melhorar a vida. Porque, pelo contrário, uma esquerda intelectual pessimista às vezes prepara o terreno em que a extrema-direita vai germinar. Porque se a gente diz a toda a gente, olha, o planeta não tem solução, a catástrofe ecológica está aí e não tem retorno, os diálogos difíceis que a gente vai ter que fazer nas nossas sociedades são tão complicados, são tão duros, que é melhor a gente nem se meter nisso, nem tentar conversar em conjunto. A reação das pessoas é, então se é assim, eu vou optar pelo discurso do medo, do egoísmo, eu vou me fechar na minha casa com os meus e o mundo que arda. A gente tem que dizer o contrário. Quer dizer, há mundo para todos, há país para todos. Aquilo que a gente consegue inventar na tecnologia, na riqueza, tem que chegar para todos e há soluções para chegar para todos. Se a gente não disser isso, a gente não mobiliza os milhões de pessoas que a gente tem de mobilizar para virem com a gente. Silvio, querido amigo, querido professor, eu não sei se você vai trafegar, então depois eu faço já uma pergunta. Pode ser. Eu queria, na verdade, pegar o final do que o Rui disse quando ele falou o seguinte: se eu não acreditasse na mudança, aqui eu não estaria. Foi mais ou menos isso que você disse. Eu quero pegar isso para falar um pouco do que significa, aproveitando esse ambiente, né, então no meio de livros, falar um pouquinho do porquê que eu escrevo. Eu acho que é um pouquinho, acho que é um pouco falar porque quem escreve, escreve. A gente escreve, Rui, de alguma forma, porque a gente de fato acredita, né, que o mundo ele possa ser um lugar diferente. Ainda que a gente escreva sobre as maiores tragédias do mundo, que a gente escreva sobre o que há de pior, eu acho que escrever é uma forma da gente entrar no campo da política de uma maneira diferente, mas de uma maneira fundamental. Porque o que está em jogo quando a gente escreve, quando a gente está aqui falando para várias pessoas e debatendo, discutindo? Nós estamos disputando os sentidos do mundo, da vida, da realidade. É uma disputa das possibilidades que o mundo tem, né, de existir e que nós temos de existir. Então eu acho que escrever é uma forma da gente sempre dizer que o que a gente chama de humanidade
e que quando você fala do eurocentrismo, é importante dizer isso, o eurocentrismo é uma forma de se constituir enquanto seres humanos, excluindo outras pessoas da possibilidade de humanos serem também. Isso em nome de um projeto de expansão do capital, que se expande também não apenas por meio da constituição de formas de exploração, né, da vida material e das condições materiais da vida, mas se expande também por meio do estabelecimento de uma forma de viver. A ideia de modo de produção também da existência, da vida, da cultura, né? Então é tudo isso. Então a gente escreve justamente para disputar esses sentidos, para dizer que é possível viver de um outro jeito, para mostrar que se é possível pensar de uma forma diferente, é possível também agir de uma maneira distinta. Eu estou dizendo isso porque, se a gente olhar para o Brasil, como você fala da escravidão, a história do Brasil, eu concordo com um grande amigo meu, o Luiz Antônio Simas, né? A história do Brasil institucional, o Brasil é uma tragédia, né? Vamos ser sinceros. A gente gosta do Brasil, né? Eu gosto, como diz o Simas, eu gosto mais da brasilidade, daquilo que o Brasil produziu como forma de resistir, né, ao Brasil institucional, do que necessariamente do Brasil. Sim, o Brasil, eu sou brasileiro, não tem jeito. Mas a brasilidade é uma coisa que me construi, porque ela é a forma de pensar em como o povo brasileiro resiste e luta contra um Brasil que quer matar os brasileiros todos os dias. Então a gente escreve justamente para tirar essas histórias do subterrâneo. A gente escreve justamente para mostrar que é possível, de alguma maneira, a gente dar um sentido diferente para tudo isso. Quando você fala da escravidão, por exemplo, eu fico pensando no nosso processo de independência, porque a gente está discutindo o bicentenário da independência, e é muito curioso que a gente está no bicentenário da independência pouco falando sobre o bicentenário, né? Isso também é um sintoma, né, do que a gente está vivendo no Brasil, da tragédia que o Brasil se tornou, principalmente nesse último período, né? Porque se a gente pensar no que foi o centenário foi uma coisa, foi uma disputa importante sobre os sentidos do Brasil. Pensar no que foi, né, a Semana de 22, discutir o legado crítico da Semana de 22 no Brasil, em 1922, e pensar no que está sendo agora, em que a gente não está falando sobre isso, né? E no momento de crise profunda, em que se torna necessário discutir os sentidos do Brasil. E aí, eu vou ter que dar um spoiler do meu próximo livro, né? Que é sobre isso. Vai nessa, que já que é sobre isso, que é justamente sobre isso que eu quero falar. É um livro que eu vou falar sobre a construção do Brasil a partir da ideia de Estado, Direito e Raça. Né? Como é que Estado, Direito e Raça, eles são fundamentais em conexão para pensar a formação social brasileira. E eu fiquei lendo os grandes pensadores, as grandes pensadoras, né? E que tentaram justamente entrar nessa disputa do sentido do que é o Brasil, né? Principalmente pós-independência. E muitos deles vão fazer o seguinte: muitos desses pensadores e pensadoras, eles querem de alguma maneira pensar a independência, mas a partir da conexão com o colonizador. Por isso que a gente tem que olhar sempre essa história de decolonialidade, descolonialidade, de maneira crítica. Porque tem gente que não quer ser colônia, mas quer continuar vinculado ao colonizador. Você tem uma decolonialidade que não rompe necessariamente com os padrões de dependência. Você tem uma decolonialidade que é crítica, que justamente está pensando não só nas condições do Brasil, mas está pensando em como é impossível pensar o Brasil se a gente não pensar o mundo. Eu estou dizendo isso porque lá nos Estados Unidos, você teve nos Estados Unidos, o Bob também morou lá, né? Muita gente conhece. A gente às vezes é levado a ter mais solidariedade com o trabalhador nos Estados Unidos da Amazon do que muita gente dessa elite brasileira, com quem eu não tenho o menor tipo de solidariedade, porque não gosta dos brasileiros. Gosta do Brasil, Constituição, que vai permitir o que? A extração, a exploração, né? Arrancado por brasileiros sangue para se alimentar. Então, muitas vezes eu até falo, eu falo brincando, mas eu falo sério. A gente pensa nas elites brasileiras. Eu não tenho a menor esperança nas elites brasileiras tradicionais. Sabe por quê? Porque essas elites brasileiras, que a gente chama de elite brasileira, não tem de elite, não tem nada. Porque quando eu penso em elite, fico pensando naqueles sociólogos da elite que pensaram na Itália, essa coisa toda, né? A elite como sendo a inteligência, né? Aqueles que pensam a unidade de um país, que pensam, né, as características fundamentais que vão manter a estabilidade nacional, pensando nisso.
Mas no caso, como eu falei da dependência, a elite brasileira é uma elite dependente. É uma elite que vive a partir da emulação dos padrões das elites internacionais. Ou seja, que repetem no Brasil, né, a opressão que sofrem, né, de um outro jeito das elites na Europa e nos Estados Unidos. Então eu digo o seguinte, a gente vai pensar um Brasil que supere essas tendências estruturais, e sendo bem realista, o Brasil não tem condição de superar seus problemas se essa superação não fizer parte de um movimento internacional, mundial. Os problemas do Brasil não são só do Brasil, é fundamental nós entendermos isso. O Brasil, ele pode, de alguma maneira, se o Brasil estivesse num outro momento, ele poderia criar formas de resistir a um tipo de destruição da vida que se dá em termos mundiais. A superexploração do trabalho, a miséria, a pobreza, não estão apenas dentro do Brasil. O Brasil sofre esses impactos, singulariza, absorve isso naquilo que Milton Santos chamava de formação histórica espacial do Brasil. Isso é fundamental entender. Então, os nossos problemas passam por uma agência brasileira, pensar o Brasil, mas passam também a gente pensar como formas de constituição de uma solidariedade com as outras pessoas do mundo que não precisam se libertar. Isso é fundamental, a gente tem que dialogar com as pessoas que não precisam se libertar. Aí eu falo, sabe quem que é elite no Brasil, na minha opinião? Elite no Brasil são as pessoas que olharam para essa tragédia do Brasil e resolveram tirar disso a vida, que é a vida que nos anima a estar aqui. No meio do Brasil vive um momento, mais um momento de tragédia, né, com um governo trágico, uma desgraça, né, terrível. Mas nós estamos, de alguma maneira, arrancando força para estar aqui numa Bienal falando de livro. E não é alienação, nós estamos aqui justamente porque a gente está, de alguma maneira, querendo disputar o sentido da realidade. A gente quer construir um país de livros, não de armas, né? É por isso que a gente está aqui. Esse é um ponto fundamental. É isso que nos traz aqui. E aí eu penso, quem é a elite brasileira? A elite brasileira, eu penso assim, a elite brasileira, já falei isso outras vezes, a elite brasileira, por exemplo, é o Zeca Pagodinho, ele é da elite brasileira. O Mano Brown é da elite brasileira, percebe? Quem foi a elite brasileira é o Milton Nascimento, o Chico Buarque, Caetano Veloso. É gente que não tem dinheiro, né, assim, não é grande capitalista, mas é gente que pensa o Brasil, né, que é importante, porque é uma desconexão, né, muito forte nos países, né, que não são da centralidade do capital, entre ser dono dos meios de produção e ser aquele que pensa o Brasil. Há uma desconexão profunda, né? Então, a elite para mim é isso. É Tia Seata, é Lélia Gonzalez, é Luiz Gama. São essas pessoas que possibilitaram a gente estar aqui hoje, discutindo isso no meio de um mar de tragédia que o Brasil é. Mas, ao mesmo tempo, essa gente que ensinou para a gente que estava aqui escrevendo, lutando, militando, a gente pode dar um novo sentido para o Brasil e construir, né, como a gente está conversando agora, uma solidariedade que não nos leva a um dilema que nós vamos viver nos próximos anos. Infelizmente é isso, né? Porque, Rui, Bob, não dá para falar de democracia com 33 milhões de pessoas passando fome. Vocês entenderam isso? Aí a gente vai ter... não dá para pensar em democracia quando as pessoas, todos nós, né, vivemos num mundo completamente desordenado, desorganizado. Então, algumas pessoas, elas estão, inclusive, comprando os discursos fascistas, reacionários, que prometem dar às pessoas uma ordem que a vida delas não tem. E quando eu falo de ordem, eu estou falando o seguinte, é de você achar que você vai voltar para casa vivo. Percebe? A gente está negociando coisas que são muito básicas na existência. Comer, voltar para casa vivo. E quando a gente estiver negociando por baixo, a democracia, e esse tipo de democracia, né, que a Europa nos falou que era democracia, né, e que nos ensinou, que mostrou como democracia é você apertar um botão ou assinar uma seta e colocar dentro da ONU. E esse tipo de democracia não subsiste dentro das condições da América Latina e da África, que é uma outra coisa também que a gente vai ter que pensar, né? Ou seja, o quanto pensar o Brasil, mais do que refazer criticamente nossas relações, né, com o resto do mundo, mas especialmente entender nossa relação com a África, né? Como diz o professor Luiz Felipe de Alencastre, nós somos muito mais angolanos do que nós temos na relação com Portugal. Eu concordo plenamente com ele. Angola está no nosso coração, a África está no nosso coração, né? Então, eu acho que é isso. A gente escreve para isso, para fornecer novos sentidos para o mundo, para que seja possível também abrir espaço para uma ação política transformadora. Essa é a ideia.
Bem, agora eu volto para o Rui e vou pegar essa pista mais ou menos que está andando. A partir de um texto seu, você diz o seguinte: algumas coisas serão essenciais para poder nos salvarmos dos piores cenários. Uma opinião pública global desperta e exigente e, sobretudo, informada. Já que não há como formar essa opinião pública global sem diálogo, sob quais condições pode haver diálogo num cenário em que as mais diversas opiniões irrazoáveis são defendidas no momento, o que não quer dizer que é o caminho óbvio, né? Dia a dia, no cotidiano, no Brasil, então, espantosamente, coisas inacreditáveis, mas não apenas aqui. Bem, eu não acredito que esta conversa vai acabar, porque eu ficava aqui a tarde toda a conversar e espero que seja a primeira de muitas. Porque há aqui muitas pistas que a gente não pode largar. Tal como o Sílvio, eu acho que a razão por que a gente escreve é porque a gente tem uma coisa para dizer e diz. Quer dizer, quando nós somos crianças e sonhamos ser escritores, é diferente. A gente acha que quer escrever para ser escritor. Mas depois, quando a gente começa a tentar escrever, a gente percebe que a única maneira de escrever, de pôr livros cá fora, é ter uma coisa para dizer. E essa coisa tem que ser urgente e tem que ser importante. Porque senão não há grande sentido no escrever por escrever. Quer dizer, ir à praia e jogar à bola também é bom. Portanto, quer dizer, mas o escrever fica urgente quando a gente tem uma coisa para dizer e ela tem que ser dita, e ela nunca foi dita exatamente daquela maneira por muito bons e boas que tenham sido escritores e escritoras antes de nós. Há qualquer coisa de novo que a gente precisa dizer. E no meu caso pessoal é para transportar essa espécie de otimismo trágico, que é o que estava na última pergunta e agora na fala do Sílvio também, que é toda a tragédia que pode acontecer e ainda assim a gente conversar. Deixem-me só, ainda pegando em qualquer coisa que o Sílvio disse agora, falar de Portugal e do Brasil uma vez mais. Quando nós tivemos a nossa Revolução Democrática em Portugal, 1974, revolução na qual o Brasil foi muito importante, porque nós crescemos ouvindo o Chico Buarque e o Caetano Veloso, mas uma coisa tão simples como uma música do Chico Buarque encorajando os portugueses na sua revolução, era uma coisa que ainda hoje arrepia a gente, quando a gente pensa nisso. A Revolução Portuguesa tinha um lema que eram chamados 3 Ds. 3 vezes a letra D. Democratizar, desenvolver, descolonizar. O descolonizar era porque, na altura da ditadura, Portugal tinha uma guerra em África, em 3 países diferentes, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, e ainda 2 outras colónias, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. E os políticos portugueses e a sociedade portuguesa avançaram para os processos de autodeterminação e independência das colónias, ficaram concluídos em 1975, e a sociedade portuguesa pensou, ok, dos 3 Ds, um já foi. A gente já descolonizou, agora falta democratizar e desenvolver. E a gente hoje descobre, na sociedade portuguesa atual, que na verdade o primeiro D da descolonização, aliás, o D da descolonização, não ficou encerrado, não ficou tratado, não ficou acabado, ainda tem muito que se fazer. Em termos internos, porque entretanto há toda uma geração afrodescendente em Portugal, que também tem o coração principalmente em Angola, em Guiné, Cabo Verde, por aí afora, São Tomé, Moçambique, e que sentem o prolongamento do colonialismo ainda na sociedade portuguesa. E, portanto, a experiência deles já não é o movimento de libertação dos anos 70, mas é uma coisa cotidiana nas cidades e na sociedade portuguesa. Mas descolonizar também quer dizer que a antiga metrópole colonial vai ter de procurar o seu lugar no mundo, o seu lugar na economia global, de uma maneira que já não depende de ter um império. E, portanto, ela vai ter que se reinventar. Coisa que, de certa forma, e aqui um pouco com medo de estar a
lá em Portugal a gente diz meter foice em seara alheia, não é? Quer dizer, estar a meter o bedelho num assunto que não é completamente meu. Coisa que é mais difícil nos países, eu diria, da América do que de África ou da Europa. Porque, reparem numa coisa, aquele triângulo do que a gente falava há pouco, não é, que o Padre António Vieira falava, virando as coisas ao contrário, porque muita gente acha que sem Portugal não havia Brasil. Ele dizia ao contrário, sem Brasil não há Portugal, mas sem Angola não há Brasil. De certa forma, o Brasil, pós-independência, não precisava, quer dizer, ainda durante 100 anos ainda tinha Angola, antes da Lei Áurea, mas de certa forma, a partir de certa altura, o Brasil autogerava esse mecanismo que antes precisava de atravessar o Atlântico 2 vezes, uma para chegar aqui, a outra para mandar as riquezas para a Europa, já não era mais necessário. As elites brasileiras, as tais elites de que falávamos, conseguiam reproduzir isso tudo só no território nacional do Brasil. Não é? Ou seja, aquilo que eu dizia há pouco, não é? Portugal, com recurso a uma mão de obra escravizada, extraía os recursos naturais do Brasil, levava para a Europa, e com esses recursos naturais, uma elite que também não era elite, que também vivia de empurrar os outros para baixo, comprava as coisas verdadeiramente valiosas que eram feitas no resto do mundo, seja seda da China ou porcelana da Holanda. Isso permaneceu nas colónias, não é só no Brasil, do novo mundo em geral. Talvez para facilitar, pensando nas elites mexicanas, elas são coloniais à mesma e têm de certa forma até o melhor de 2 mundos, que elas são coloniais dentro do México e fazem um discurso anticolonial em relação à Espanha, mas vivem das mesmas coisas que já existiam no tempo colonial, do mesmo esquema de reprodução. Agora, esse é o lado que deprime a gente um bocadinho, não é? Quer dizer, pensar como a história ainda está aqui com a gente e se reproduz. Agora, vamos para o tal lado, esse é o lado trágico do otimismo. Agora vamos para o lado otimista do otimismo. Eu oriento-me muito por uma coisa, uma teoria que eu chamo a teoria dos objetos de desejo político. Eu acho que as pessoas não fazem política, não vêm para um movimento só por fazer política ou estar no movimento. É como a tal coisa da escrita. É preciso ter alguma coisa para acrescentar e acrescentar. Os movimentos feministas não nasceram porque um dia as mulheres pensaram, olha, não seria bom fazer parte do movimento? Não, nasceram porque as mulheres não tinham o voto e queriam o voto. O voto era o objeto de desejo político. Conquistaram o voto nos países em que não votavam e depois ficaram com 3 coisas. Com a conquista que fizeram, com os laços de solidariedade que fizeram para chegar a essa conquista e com uma vitória na sua memória coletiva. Disseram assim, a gente conquistou isso. Tal como a gente conquistou isso, a gente pode conquistar outras coisas. O mesmo exemplo com os trabalhadores. Os trabalhadores não entraram nos sindicatos um dia porque disseram, olha, bora fazer um sindicato e perder tempo com reuniões intermináveis até às 4 da manhã, não é? Quando a gente podia fazer outra coisa. Não, os trabalhadores disseram, o objeto de desejo político é não passar a vida trabalhando. É 8 horas de trabalho, 8 horas para estudar, para a família, para os amigos, 8 horas para descansar. Então esse é o objeto de desejo político e é com isso, quando os trabalhadores conseguiram as 8 horas de trabalho, na medida em que conseguiram, que a gente sabe que não é completamente verdade, ficaram com o movimento que tinham criado e ficaram com a memória histórica de que é possível ganhar. Pronto. Então, quais são os nossos objetos de desejo político hoje? É nisso que eu queria... A essa pergunta eu não queria dar uma resposta. Posso dar umas sugestões, mas acho que a gente tem que ter isso em mente. Para a gente se virar para o nosso amigo, para o nosso companheiro, para a pessoa até que discorda da gente, não tem... E então a gente sabe na esquerda, quem aqui for de esquerda, a gente sabe como a esquerda adora o narcisismo das pequenas diferenças. Ele é marxista, eu não sou marxista, ele é marxista, mas de escola, tradição, não sei o quê, daquele não, segue mais aquele autor, aquele outro autor, e às vezes a conversa não vai a lado nenhum.
mas ela avança quando a gente tem um objeto de desejo político. E aí entra a parte do global. Eu acho que a esquerda tem tido uma atitude muito desconfiada em relação ao global. Porque globalização é capitalismo, capitalismo é as superpotências mundiais, e há uma tentativa de reagir contra, esquecendo das tradições que sempre foram de esquerda, do cosmopolitismo, ou seja, ser cidadão do mundo, da solidariedade internacional, de tudo o que é possível fazer para lá do Estado-nação. Claro, isso, para quem vem de um país pequeno, é mais urgente ainda para quem vem de um país grande. Mas também o Brasil, sim, será muito difícil o Brasil resolver os seus problemas. Mas caramba, se o Brasil resolver os seus problemas, quer dizer, vocês imaginem a lição que o Brasil não estará dando ao mundo. E tudo o que há de positivo disso, que o resto do mundo pode se inspirar. Isso, de certa forma, também é um objeto de desejo político para vocês. Tal como uma coisa má que acontece no Brasil repercute no resto do mundo, o Brasil também tem um papel pioneiro de marcar agenda intelectual e política no mundo, que tem que ser assumido e tem que vir da sociedade civil. De certa forma, e terminando com as comemorações da independência, eu entendo, em 1922, as comemorações da independência do Brasil deram origem a um debate com o modernismo e com tudo, que ainda hoje está connosco. E hoje em dia, pelo menos do ponto de vista político, parece que os governantes não estão à altura do momento histórico. Mas, de certa forma, isso é uma oportunidade para nós, como sociedade civil, tomarmos nós esse debate. Antes de entrar, eu estava a dar aqui um exemplo de um objeto de desejo político meu lá em Lisboa. É fazer em Lisboa um gabinete brasileiro de leitura. Tal como vocês aqui têm gabinetes portugueses de leitura, não é? No Rio, Salvador, Recife, que foram um sonho da comunidade imigrante portuguesa aqui, muita dela pobre, que não tinha acesso a livros do outro lado do Atlântico, e eles cotizaram-se para fazer essas bibliotecas, para fazer aqueles edifícios lindos que ainda hoje são das bibliotecas mais belas do mundo. Então, hoje, nós que temos em Portugal uma comunidade brasileira muito diversa e muito grande, é a principal comunidade estrangeira em Portugal, seria fantástico que os 200 anos da independência do Brasil fossem comemorados por portugueses e brasileiros lá, construindo uma biblioteca, um gabinete brasileiro de leitura em Lisboa. Isso vai ser votado na Câmara Municipal de Lisboa já na próxima quarta-feira. E eu espero que seja aprovado por grande maioria. Porque eu vi um tweet do Presidente da República do Brasil, acho que foi esta semana, dizendo que aquele outro lá, candidato, quer acabar com as armas e fazer bibliotecas. Eu disse, maravilha, é isso mesmo. Se a gente tiver um mundo em que haja menos armas e mais bibliotecas, porque, atenção, as bibliotecas têm futuro, não só uma coisa do passado, a gente vai fazer um mundo muito melhor. Olha, a produção já está me avisando que faltam 5 minutos. Deveríamos abrir para perguntas, ou devemos, mas eu quero passar a palavra para o senhor para ele dizer alguma coisa ainda. E lembrando que o Rui vocalizou aqui um sonho já de muitas décadas do Caetano Veloso, do Brasil como um farol do mundo. Ele diz que ainda continua acreditando nisso. Então, eu quero pegar algo que o Rui comentou aqui e que para mim tem sido algo importante, né? Uma das coisas que eu mais gosto de estudar no campo da filosofia, que é a relação entre política e psicanálise, política e desejo. Então eu sou fã, confesso, de autores como Herbert Marcuse, é um dos meus filósofos preferidos. Aliás, como é que é possível não gostar de um homem que tem 70 anos de idade e que se torna o inimigo número 1 da Ku Klux Klan?
né? Então, assim, você tem que gostar, esse homem tem que ser amado profundamente, né? E que apoiou o movimento negro, enfim, o Marcuse era um cara sensacional. E ele falava, justamente, ele e outras pessoas, a escola, né? A teoria crítica fala um pouco disso, que é o fato de que a constituição da sociedade contemporânea, da sociedade industrial, ele está falando, é porque ele não teve chance de ver a sociedade pós-fordista, em que isso se potencializa, é caracterizada justamente pela captura do desejo. É justamente fazendo com que a nossa potência, né, a nossa força desejante, ela cada vez mais seja restrita às atividades produtivas ligadas à exploração do trabalho. Então é por isso que viver numa sociedade como a nossa, que implica ao mesmo tempo você trocar mercadoria e tornar-se uma mercadoria, o seu desejo vai sendo cada vez mais restrito à sua genitália e de uma forma cada vez mais ligada a uma certa ordem do mundo estabelecida por uma cis-heteronormatividade que justamente reproduz esse padrão, né, da ordem no mundo. Então, era uma sociedade como a nossa, justamente, que você tem o racismo, você tem a homofobia, enfim, esse tipo de coisa, porque, na verdade, não é só uma questão moral, acho que isso é muito importante, é uma questão política, é uma questão de economia política. Então, acho que a gente pensar, eu concordo contigo, pensar numa transformação que envolva os nossos países, né, em âmbito nacional, mas em âmbito também global, implica também numa reorientação do desejo. O fascismo é desejo. É o desejo da morte, é o desejo da arma. E você precisa ter máquinas de produção do desejo, que um outro autor chamou, né, de aparelhos ideológicos. Aliás, é uma palavrinha que a gente precisa voltar a usar, tá? Ideologia. Ideologia tem a ver com a produção do desejo. A ideologia produzia assim as formas intelectuais, racionais de se conectar com a realidade, né, com o mundo objetivo, mas também significa a produção do nosso sentimento, do nosso desejo em relação às coisas. Racismo é desejo, né? Ou seja, homofobia é desejo, né? De alguma forma é o desejo de odiar. Isso, como eu falei, tem que ter as máquinas de produção do desejo. Dando um exemplo. Isso também tem no mundo inteiro. E não à toa começou nos Estados Unidos essas coisas, né? Esses programas policiais, no fim da tarde. Esses programas, eles são justamente para cultivar um desejo de morte do outro, né? Então, como é que a gente lida e como é que a gente reorienta o desejo? A gente precisa também constituir as nossas máquinas de produção do desejo. Que justamente é isso, ou seja, é o encontro. São as máquinas de materialização ou de personificação do desejo. Então a gente vai ter que trabalhar também com proibições. O Silvio é muito autoritário. Não, não é isso. Esses programas de final de tarde têm que ser proibidos. Não pode ter um sujeito comemorando a morte dos outros na televisão. Isso não pode existir. Percebe? Tem que fazer uma risca no chão. A gente precisa reorientar o desejo. E essa reorientação do desejo se dá a partir de novas práticas materiais, novas formas de relação. A gente precisa estar com as pessoas que são diferentes da gente, que desejam de maneira diferente. A gente precisa normalizar. Não tem nada no mundo que é normal. Porque também não tem nada de anormal. Porque o mundo, a humanidade, é uma produção que se dá constantemente no nosso dia a dia no fazer política. E eu concordo plenamente com você. Para a gente olhar o mundo diferente, nós vamos ter que desejar de maneira diferente. Vamos ter que desejar, vai ter que ser a gente vai ter que produzir isso no nosso dia a dia. Entendeu? Só que isso é ato político. Não é uma coisa que você pega, coloca um negócio na cabeça da pessoa e tal. Não, são as relações. É no dia a dia. É a construção de um novo parâmetro, de uma coisa que não está dada, que não está feita, que a gente não sabe o que é, que chama humanidade. A gente não sabe o que é isso. Mas a gente vai ter que construir alguma coisa que possa nos unir e nos colocar olhando na mesma direção, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Obrigado. Olha, uma pergunta, então tá. Nos concederam aqui um tempinho para mais uma pergunta, então quem puder. Duas, olha, eles dois que mandam aqui, der duas e vão embora. Primeiro, boa tarde, né? Agradecer
ao evento, à organização, uma mesa maravilhosa, agradecer ao Silvio, ao Bob e ao Rui. Rui, minha pergunta é direcionada para você. Há cerca de 2 anos, ocorreu o assassinato de um ator negro, Bruno Candé, em Lisboa. Nós sabemos que, de certo modo, em Portugal, como você vê esse dia a dia, como se estrutura as questões do racismo no cotidiano da vida em Lisboa, com relação aos bairros sociais, e aí, na sua relação, como é que você vê a teoria do objeto de desejo, né, de como, digamos, o livro de Lisboeta lida com a questão do racismo? A gente pensou juntar as duas perguntas e assim depois podemos... Oi. Meu nome é Floresvaldo. Recentemente, eu fiquei alguns dias, eu e minha mulher, nós ficamos alguns dias na Espanha e Portugal. E como o tema é o futuro que se lê a partir deste presente, e você, Rui, citou a questão dos ucranianos, o que a gente via de tratamento em relação à guerra era uma abordagem muito parcial, tinha lado, e a gente sabe que a crítica era pouco presente na sociedade e mesmo na mídia. Como que vê essa questão, que eu digo que é uma guerra da Rússia contra a OTAN, e como que a Europa consegue explicar como que a Europa se envolve nesse processo sem crítica nenhuma através de seus governantes, com exceção do Partido Comunista Português? Vou tentar responder e depois talvez o Silvio queira... E há todas as perguntas que o Bob não fez ainda, não é? Mas a gente tem um dia inteiro pela frente, vamos lá. Então, obrigado pela pergunta. O assassinato do Bruno Candé traz todo esse passado concentrado, porque ele foi assassinado por um vizinho numa cidade dos subúrbios de Lisboa chamada Moscavide. Vizinho esse que tinha estado na guerra colonial, tinha sido enviado para a guerra colonial e tinha armas em casa. E tinha estado, se não me engano, na Guiné-Bissau, portanto, de onde o Bruno Candé era originário. O Bruno Candé era um ator muito querido, de amigos comuns em Lisboa, alguém muito voluntarista e que teve... que fez teatro, por exemplo, no interior de Portugal, em aldeias do Alentejo, portanto, muito dedicado à sua arte, vivendo de uma forma muito precária também, como boa parte dos artistas vivem em Portugal, e por causa de uma discussão cotidiana, ele foi ameaçado por esse vizinho e depois assassinado, sendo que no assassinato e antes do assassinato, em todos os insultos e ofensas que o assassino dirigiu ao Bruno Candé, tudo aquilo estava completamente, eu ia dizer, atravessado pelo racismo, mas é mais ainda, era uma conduta de racismo, basicamente. E, portanto, aqui quando me perguntas qual é a ligação entre o objeto de desejo político e isto, para muita gente, infelizmente, é o objeto de desejo político no mais simples que ele tem, que é chegar, lá está, chegar vivo a casa. Não ser assassinado por causa de uma discussão entre vizinhos que por causa de toda a história, não é só uma discussão entre vizinhos. Qualquer coisa por causa do cachorro, no caso. Mas vem com insultos raciais, com referências à guerra. O assassino dizendo, eu lá na guerra eu ainda tenho a arma em casa da guerra, etc. E também o objeto de desejo político, se tem esse lado do mais simples possível, que é o viver,
também tem que ter um lado de convivialidade na sociedade, que também é um objeto de desejo político. Nós podemos ter uma sociedade que seja cada vez menos violenta. Portugal é abençoado por ser um dos países mais seguros do mundo, coisa que o Brasil não é. Mas mesmo em Portugal há muitas vezes um discurso tentador para muita gente, que é esse discurso securitário, que é, já que a gente não pode ter um mundo em que haja uma distribuição de renda, uma distribuição de oportunidades, uma distribuição de condições de vida igualitária, porque aí parece que fica tudo é muito difícil, é impossível chegar lá. Para certas mentes é muito mais simples o contrário. Continuar com uma sociedade altamente desigual e pôr a polícia a controlar os impulsos violentos na sociedade que venham de uma direção de baixo para cima, não de cima para baixo, porque esses impulsos violentos não são controlados. Portanto, o nosso objeto de desejo político tem que ser dizer a toda a gente que uma sociedade mais segura é uma sociedade mais igual. E uma sociedade mais igual é uma sociedade mais segura. Agora, a outra pergunta é essa, quase que eu tinha esperança que viesse no início, porque a gente agora ficava aqui uma hora a falar disso. Porque é um assunto muito importante que eu tinha grandes esperanças de falar aqui no Brasil e no qual eu provavelmente terei uma opinião que não tem como não ser uma opinião de proximidade geográfica. Quer dizer, vocês poderão chamar eurocentrista, mas é porque eu sou daquele continente e porque a Ucrânia está mais próxima, a Ucrânia está do outro lado do continente. Mas a segunda maior comunidade em Portugal, depois da brasileira, é a ucraniana. E duplicou o seu tamanho agora. Então há uma proximidade bastante grande, que tem 4 ou 5 décadas, entre Portugal e a Ucrânia, de uma maneira que aqui no Brasil, mesmo onde há comunidades ucranianas, Santa Catarina, Paraná, não tem a mesma escala. Vou ser simples e direto. E se calhar você vai dizer simplista. Se nós somos anti-imperialistas, e eu sou anti-imperialista, eu saí à rua contra a guerra no Iraque, e portanto contra o George W. Bush e a posição dos Estados Unidos ali, então nesse caso, o Putin e a Federação Russa são meus inimigos. Eu vou dizer isso muito claro. Depois a gente pode conversar acerca a gente depois pode complexificar. Se eu sou anticolonial, eu estou contra Putin e contra a invasão russa. Porque a maneira como a Federação Russa trata a Ucrânia é uma maneira colonial. Em todo o discurso é exatamente igual. O discurso dos filósofos que o Putin lê e promove é um discurso em que diz: há certos países, alguns deles por direito divino, por causa da ortodoxia russa, que têm direito a ser um império. E no mundo futuro vai haver impérios e colónias. E a única escolha que cada país tem a fazer é se quer ser um império ou uma colónia. A escolha para eles é clara. O Kremlin deve estar à cabeça de um império e a Ucrânia é a primeira das colónias. Se não houver Ucrânia, não há império. E, portanto, eu vejo de modo muito crítico, algumas pessoas, em particular à esquerda, que acham que por o Império Russo ser inimigo do Império Americano, a gente tem que escolher um pelo outro, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O Império Russo e o Império Americano e o Império Chinês nascente, que trata a África como colónia, eles são aliados objetivos. Eles podem ser inimigos nas margens, quando eles têm um território em disputa entre um e outro. Mas na prática todos eles acreditam que há países de primeira e países de segunda. Pela razão que eu disse há pouco, que é todos os países do continente europeu, nesse caso, vão ser países de segunda, até a Alemanha. Os países médios e pequenos têm que estar juntos, defendendo uma unidade contra um ataque que é imperialista. Portanto, eu entendo que isto visto de fora parece simplista.
Mas eu peço um pouco da vossa tolerância aqui na América Latina e pensem um pouco naquelas guerras, no Médio Oriente, em África e na América Latina, na Colômbia, por exemplo, guerras civis, em que as pessoas que vivem essa guerra, as vítimas, dizem o mesmo que os ucranianos nos dizem. Numa semana eles iam ao cinema, ao supermercado comprar coisas, na outra semana eles estão a ser chacinados. E depois eles dizem, não, nós somos as vítimas, os outros são os culpados, quer dizer, é simples. E depois tem o intelectual lá da outra parte do mundo que diz, oh meu amigo, não, eu entendo, mas é mais complexo do que isso, então tu não és verdadeiramente uma vítima. Isso foi aquilo que os intelectuais do Norte fizeram o tempo todo em relação à Palestina, em relação à Colômbia, e eu sinto que alguns intelectuais ditos periféricos fazem o mesmo em relação à Ucrânia. Eu, pessoalmente, estou em grande solidariedade com os ucranianos, em enorme oposição ao Putin e aos seus oligarcas, e acho que essa é a posição que está mais à altura da responsabilidade histórica, inclusive é da esquerda neste momento, globalmente. Silvio, nós já estamos em impedimento, então eu te passo a bola. Tá bom. Não, eu já que estou encerrando, né, eu quero agradecer a presença de todos e todas que vieram, dizer que foi uma honra poder iniciar esse debate, porque me parece que isso aqui é ponto de partida, né, não é ponto de chegada. Então, há muito que discutir a respeito disso, há muito que escrever a respeito disso, há muito que debater a respeito de todos esses assuntos, né. Em relação à guerra, eu escrevi sobre isso numa das minhas colunas da Folha de São Paulo. O que eu posso dizer a respeito disso, e concordando em boa medida com as suas posições, é o seguinte: essa guerra é uma guerra. Aliás, tem um autor alemão que eu gosto muito, chamado Joachim Hirsch. Ele escreveu um livro chamado Teoria Materialista do Estado, saiu em 2010. O livro é assim, por motivos que eu não entendo, esse livro ele não está mais sendo publicado no Brasil, enfim, o que é um absurdo. Fica a dica para as editoras. Esse livro é talvez o livro mais interessante já publicado sobre teoria do Estado nos últimos anos. E o Joachim Hirsch escreveu esse livro em 2010. Obviamente que ele começou a escrever antes, né? E esse livro já falava a respeito da possibilidade de haver uma guerra, né? Exatamente envolvendo a Rússia, os países do leste europeu. Isso é uma guerra que tem a ver com domínio territorial, tem a ver com energia, e tem a ver com o que ele fala, com as condições de reprodução do capital no momento de crise. No final das contas, sabe o que acontece? Essa guerra é uma guerra contra os trabalhadores, contra os pobres da Ucrânia, contra os trabalhadores da Europa, contra os pobres da Europa. É uma guerra do grande capital da Rússia, né? E dos Estados Unidos e alguns países europeus, e que estão vitimando essa população ucraniana, os trabalhadores ucranianos. Então, toda a minha solidariedade, obviamente, com os trabalhadores ucranianos, que eles estão sofrendo nesse momento. É uma guerra, sim, que tem uma relação direta com o imperialismo, e conectando o imperialismo também com as condições de reprodução, de expansão de um modelo, né, econômico, aliás, de um modo de produção no momento de crise. Então, a gente tem que pensar a respeito disso mesmo, porque essa guerra ela tem consequências para todos nós, e ela é também o resultado não só de motivações políticas ou de grupos políticos, ela tem a ver também com um certo estado de coisas que nós temos cultivado no mundo e que dá substância para esses líderes, né, estarem na cabeça de estados em que eles têm armas na mão e vão jogando armas contra populações que não têm como se defender. Eu acho que é um pouco disso. Mas, repito, eu acho que esse momento aqui é um momento importante em que nós vamos conseguir, de alguma forma, pensar como os livros, como a escrita tem um papel fundamental nesse processo de reconfiguração dos sentidos do mundo. Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer primeiro a todos vocês que estão aqui, a Isabel pelo convite, ao Rui e ao Silvio, e lamentar que a conversa seja tão curta. Eu, por mim, ficava aqui horas e horas perguntando e ouvindo. Um abraço, obrigado a todo mundo.